Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Na casa de César. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo, aos Filipenses 4:22. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições e, o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgues, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, companheiras e companheiros do Grupo Espírita Francisco de Assis. Nós continuamos os nossos estudos do Livro dos Médiuns hoje. E nesse livro nós estamos no capítulo 2 da segunda parte. São os itens 60 a 64. Embora a numeração mude nessa segunda parte dos capítulos, então estamos no segundo capítulo da segunda parte, os números dos itens permanecem os mesmos desde o início do nosso estudo. Então, hoje nós começamos pelo item 60. Esse capítulo tem como título Manifestações Físicas e as Mesas Girantes. Pois bem, o que seriam as manifestações físicas? É por aí que Kardec começa. E ele exemplifica, para fazer essa definição, com som e movimento. O som é uma onda material, o movimento é o deslocamento dos corpos materiais, mas a gente poderia acrescentar qualquer efeito que afete a nossa sensibilidade, no sentido de afetar a nossa visão, nossa audição, nossos sentidos materiais mesmo. Então, luz, cheiro, tudo isso constituem efeitos físicos, manifestações físicas. E é interessante trazer uma coisa que a gente vai ver bem mais à frente, mas um pedacinho dela, lá no item 189, quando está se discutindo a questão dos médiuns pneumatógrafos, que são aqueles médiuns que dão ocasião a um fenômeno chamado pneumatografia ou escrita direta. O que é isso? Escrita direta é quando tem um papel, uma lousa, um pedaço de ardósia e aparece ali, sem que ninguém tenha escrito, alguma mensagem.
alguns caracteres ali que formam uma mensagem. E Kardec, no início, optou por classificar esses fenômenos como efeitos inteligentes, porque tem uma mensagem ali que está sendo lida e seria inteligente. Porém, os espíritos contrariaram Kardec. Eles insistiram, diz ele, contra a nossa opinião, para colocar a escrita direta como um fenômeno de ordem física. E por que eles fizeram assim? O argumento dos espíritos é muito interessante e nós acabamos concordando com ele, né? Ele diz o seguinte: na escrita direta, aparece uma mensagem ali sem que ninguém tenha feito nenhuma intervenção a não ser física. Já por exemplo, numa psicografia, mesmo que a mão do médium se mexa de forma inteiramente mecânica, de alguma maneira passa-se pelo cérebro do médium. O espírito produz, nas palavras dele, servindo-se dos elementos existentes no cérebro do médium. Então, os espíritos destacam essa diferença para marcar a distinção entre uma manifestação física e uma manifestação inteligente. Bastante interessante esse ponto. E Kardec termina o início desse capítulo, esse item inicial, dizendo que vai tratar dos efeitos físicos provocados. E essa é uma distinção muito importante para as conclusões que a gente vai tirar. Porque faz muita diferença um contexto onde um fenômeno desse acontece naturalmente, acontece de forma espontânea, e um outro contexto onde as pessoas se reúnem e se dedicam a provocar esse fenômeno. Isso vai ter implicações não só para o estudo de hoje, como para o estudo da próxima semana. Bom, as mesas girantes, analisa Kardec, são um fenômeno que tem uma base recorrente, ou seja, uma base que aparece muitas outras vezes, na verdade, na história da humanidade toda. Então, em todo lugar se ouviu falar em todos os tempos de casas mal assombradas, de barulhos que aparecem do nada, de movimentos que não são explicados, enfim, de uma série de fenômenos físicos associados à mediunidade. Então, isso é comum. Por outro lado, o caso específico das mesas girantes, Kardec mesmo descreve como um fenômeno passageiro, uma diversão aí de 3 ou 4 verões, 3 ou 4 anos que se passaram e que foi abandonado completamente depois como uma moda que passou. E Kardec oferece 2 motivos para que isso tenha acontecido, e é interessante porque os 2 são motivos para que isso tenha passado, mas eles são completamente opostos na sua intenção, na intenção das pessoas que participaram desses fenômenos. Por um lado, as pessoas que se divertiram com esses fenômenos cansaram. Então, quem encarava como um passatempo, uma diversão, não teve mais vontade de continuar. E a gente vê isso, né? A gente vê os brinquedos de criança passam, né? Algum tempo atrás tinha aquele brinquedo de rodar, né? O spinning, né? Que já não se vê mais. Tem época do ioiô, tem época do tazo, enfim. Cada época tem uma diversão que vai passando porque é apenas um passatempo. Do outro lado, estão as pessoas que encararam esse fenômeno com seriedade, como foi o próprio Kardec. E aí o que aconteceu? Essas pessoas, quando elas aprofundaram as suas investigações, perceberam que tinha coisa muito mais importante por trás de uma mesa girando. E, por isso, era mais importante investigar isso que estava por trás do fenômeno do que propriamente ver a mesa girar. Então, embora tenha sido um movimento passageiro, ele precisa ser discutido por estar na base da doutrina espírita. E é por isso que Kardec se ocupa um pouco desse fenômeno, embora mais à frente ele não vá mais mencioná-lo por conta exatamente dessas coisas importantes que foram descobertas e principalmente pelas consequências que daí vieram. Então, esse tipo de fenômeno, avançando mais já pelo item 61, ele acaba sendo uma oportunidade de estudo básico sobre o assunto. Kardec diz, então, que ele acontece na presença de médiuns e que há pessoas com mediunidade nula, a gente vai discutir esse termo daqui a pouquinho, que são indiferentes para a produção ou não desse fenômeno. Então, depende de médiuns, mas tem pessoas que são indiferentes para isso. E, mesmo entre essas pessoas indiferentes, às vezes
acabam sendo prejudiciais pela disposição do seu pensamento. O que a gente pode tirar daí? O primeiro é que, mesmo quando as pessoas são nulas do ponto de vista mediúnico, a gente vai já entrar nesse ponto, mesmo quando isso acontece, elas podem, de alguma forma, atrapalhar o fenômeno. Por quê? Porque o pensamento interfere nele também. Então, embora seja um efeito físico, existe aí um contexto, um ambiente que depende das pessoas que ali estão, sejam elas médiums ou não. Isso é um ponto importante que vai ter implicações também nos efeitos inteligentes. Mas o segundo ponto, e talvez mais interessante, porque é mais fundamental, é essa questão da mediunidade nula. Porque a gente precisa discutir a própria qualificação do que é um médium. Vai haver essa discussão mais à frente, em detalhes, mas a gente desde já pode derrubar um mito que existe aí pelo movimento espírita, que é a expressão todos somos médiums. Kardec nunca disse isso. Kardec nunca disse que todos somos médiums, até porque isso faria perder o sentido da palavra médium. Se todos somos médiums, não tem diferença entre nós, né? A gente fala o médium Chico Xavier, o médium Divaldo Pereira Franco. Por que falar médium se todos somos médiums, né? Então a palavra médium ela tem uma qualificação que é mais específica. E por isso mesmo, a frase de Kardec, na verdade, é todos somos mais ou menos médiums. E esse mais ou menos faz toda a diferença. Por quê? Porque esse mais ou menos não é como a gente costuma usar. Se a gente pegar o livro dos médiuns lá e pesquisar mais ou menos, a gente vai ver que Kardec usa essa expressão muitas vezes. E nenhuma delas é como a gente usa. Nós, atualmente, pelo menos em português, usamos essa expressão para dizer, via de regra, que uma coisa é média, não é nem boa nem ruim. Então eu fui almoçar, a comida estava mais ou menos, ela não estava nem muito boa nem muito ruim. Eu fui tirar férias, mas as férias foram mais ou menos, elas não foram nem muito legais nem muito ruins também. Já Kardec, pelo menos na tradução do Herculano Pires, que é a que eu estou me baseando para a gente fazer esse estudo, ele usa a expressão mais ou menos no seu sentido literal, de que algumas coisas são mais e outras são menos. Então ele até complementa dizendo que isso significa que a pessoa tem mais ou menos sensibilidade aos fenômenos mediúnicos. Então quando Kardec diz que todos somos mais ou menos médiums, ele diz que alguns são mais médiums e outros são menos médiums. Por isso que aqui nesse ponto das mesas girantes ele diz mediunidade nula, e que são pessoas que têm uma mediunidade tão baixa para isso que nesse ponto elas não têm nenhuma interferência no fenômeno físico. Então, nós acabamos todos tendo um atributo, uma propriedade chamada mediunidade, da qual nós somos mais dotados ou menos dotados. E aí o que é um médium de fato? É aquela pessoa que tem uma sensibilidade num certo nível que provoca esses fenômenos, que consegue lidar com eles de uma forma mais intensa, mais rotineira, mais constante, mais patente, ou como o pessoal diz, ostensiva. E qual é esse limite? Não tem um limite bem estabelecido, é uma coisa subjetiva. Não tem um limite, não, se você psicografar tantas vezes, aí você é médium. É uma questão do bom senso. Se nós, por exemplo, uma vez na vida vimos o espírito de alguém que faleceu, não quer dizer que a gente é médium, mas pessoas que têm esse fenômeno de forma recorrente, naturalmente são chamadas de médiuns. Bom, então, nessa mesma linha, ele acaba fechando esse item dizendo que, nesse caso dos fenômenos físicos, há médiuns que são mais ou menos possantes, no sentido de poderosos ou potentes, que conseguem produzir mais ou menos movimento. E nos itens 62 e 63, ele aprofunda as discussões sobre esse fenômeno, dizendo que, para esse caso, nós podemos também extrapolar para outros casos de mediunidade, não existe nenhum indício, nenhuma pista que leve a identificar que alguém é médium ou garantir que alguém é médium. Então, não é genético. Por exemplo, a gente vê famílias onde uma pessoa é médium. A família do Chico Xavier, quem mais era médium? A família do Divaldo, se a gente for pensar.
Então, genética, algum sinal do corpo, algum exame que se possa fazer, não existe. Apenas a experiência pode provar a mediunidade. E o fenômeno, aí repito, não só nesse caso, mas em qualquer outra manifestação, acaba não dependendo de um monte de coisas materiais, que no princípio foram objeto de preocupação, as pessoas realmente acharam que fazia diferença, mas provou-se que não. Por exemplo, nesses fenômenos as pessoas achavam que tinham que dar as mãos ou tinham que juntar o dedinho com o dedinho para fechar a corrente, que na assistência tinha que ter um homem com uma mulher, um homem e uma mulher alternadamente. E nada disso fazia diferença. Kardec acrescenta aqui outras coisas que não fazem diferença, como a roupa, o material da mesa, se é de madeira ou se não é, se tem metal nela ou se não tem, que dia é, que horas é, com luz, escuridão, está chovendo, está sol. Nada disso fazia diferença para o fenômeno mediúnico. E a gente pode trazer isso para a nossa experiência, porque ainda é uma certa crendice que algumas pessoas têm a respeito do fenômeno, de que faz diferença coisas que não faz. Por exemplo, psicografar com giz, uma pena, com lápis, com caneta, não faz a menor diferença, aquilo é só objeto material da psicografia. Se a roupa é branca, é preta, é colorida, faz diferença. Se o médium está com relógio, está com pulseira, do ponto de vista mediúnico não faz a menor diferença na qualidade dessa manifestação. Agora, o que faz diferença? Ele diz que o silêncio, o recolhimento e, sobretudo, a paciência são características necessárias para o fenômeno, porque o fenômeno podia demorar, inclusive, horas, mais de uma hora. E isso justifica que ele tenha caído no esquecimento. Porque se a gente pensar, por que nós vamos nos dedicar a um fenômeno que demora mais de uma hora, a gente vai ficar lá em pé, esperando, em silêncio, em recolhimento, com muita paciência, com a mão sobre uma mesa para vê-la subir? Qual o objetivo disso? Então Kardec percebeu rapidamente que era muito mais útil utilizar esse tempo para outras coisas. As pessoas poderiam ter ido dormir, descansar o corpo, que seria útil também, estar com suas famílias, estudar. Em vez de uma hora esperando uma mesa subir, a gente pode sentar e fazer um grupo de estudos, a gente pode aprofundar nosso conhecimento da doutrina espírita ou de qualquer outra coisa. Mas Kardec percebeu que o melhor uso desse tempo nesse tipo de fenômeno seria investigando o que está por trás dele. Quem são essas forças ocultas? Quem são, mais do que isso, essas inteligências ocultas que eram capazes de coordenar esses fenômenos e de acabar dando respostas às perguntas inteligentes a partir deles. Então, no fim das contas, o mérito desse fenômeno é muito mais dar início a um processo do que propriamente a manifestação física em si. E por isso Kardec coloca algumas coisas, mas não entra em muitos detalhes, porque prestaria mais a curiosidade do que teria algum tipo de utilidade. E a partir daí, a gente discute nas semanas seguintes os fenômenos inteligentes. Depois vai se aprofundar um pouco ainda sobre essas questões físicas, agora de uma forma mais detalhada, mas com tudo isso que a gente viu hoje, já fica muito claro de por que esse fenômeno não durou muito tempo e de por que ele é apenas o início e qual é o verdadeiro sentido que Kardec gostaria de dar a tudo que ele estudou inicialmente para fundamentar o seu trabalho, a codificação da doutrina espírita. Portanto, mais do que satisfazer a curiosidade, esse estudo desse capítulo e desse fenômeno das mesas girantes deve nos fortalecer nas nossas bases, no que faz diferença ou de que não faz diferença, para a mensagem em si. Porque conhecendo melhor o processo, conhecendo melhor as suas bases, conhecendo melhor os seus princípios desse novo conhecimento que estava surgindo ali no século XIX, baseado em muitas coisas antigas, mas coordenado daquela maneira, foi inédito na história da humanidade, é porque tinha coisa muito importante por trás. Então a mensagem espírita precisava de um veículo poderoso, de um veículo isento, de um veículo que desse possibilidade de todas as pessoas entrarem em contato com mensagens que eram muito importantes. Então isso valoriza bastante não só o trabalho de Kardec, mas a importância que a doutrina espírita tem para todos nós. Uma boa semana a todos.